Salve, tudo bem? Rogério aqui e esse é o canal Sem Tempo. Aqui no canal contamos as melhores histórias e se você gosta de boas histórias, já se inscreva, deixa o like, aperta o botãozinho curtir aí, ativa o sininho para estar vendo as próximas histórias. Compartilha a história que você gostar com seus amigos e vai lá nos comentários e fala o que você achou do vídeo, tá? Hoje, o primeiro vídeo de histórias inusitadas, né? Tô procurando um nome bacana para essa playlist aí, talvez histórias de avós, histórias de bar, histórias de lendas, enfim. Hoje eu vou contar a história do avô do meu amigo Carlos. Você acredita em lobisomem? E se esse lobisomem ainda fosse maçom, bota fé? Então, esses são os dois principais elementos da história de hoje. O avô do Carlos foi nascido e criado em uma aldeia indígena, em Alagoas, só que na década de 20 e 30, ali na sua juventude, né, começo da sua vida adulta, ele se mudou para Campinas para trabalhar na construção civil e fazer a vida aqui. Logo de cara que ele já se mudou, ele já conseguiu um emprego, né, já tinha um pessoal quem ajudou ele, outras pessoas que fizeram o mesmo processo, e ele foi trabalhar, né, como servente de obra. Ele já chegou, já pegou o ritmo da coisa, já entendia e foi conhecendo as pessoas. Pelo que ele contou, né, para o Carlos, a obra era administrada por alguns engenheiros de diferentes níveis e especialidades e, no geral, a maioria dos engenheiros era de fora, né? Sendo os principais responsáveis, eles eram da capital. Aí tinha poucas pessoas de Campinas naquele lugar onde ele trabalhava, naquela empresa, né? E tinham pessoas que eram de Itu, Sorocaba e, sim, a grande maioria de São Paulo. Um fato que ele sempre achou curioso, que para eles, assim, tem todos aqueles mitos, aquelas lendas, né? E aquelas teorias de conspiração da cultura maçom, da sociedade maçom. Então ele sempre teve um pé atrás porque os amigos deles já falaram logo de cara. Tá vendo aquele pessoal ali, os senhores ali, os chefes? Aqueles engenheiros que usam roupa branca, eles são, além de donos de tudo, eles são maçons. Então toma cuidado com a coisa que você pode falar para eles, esse povo é muito diferente e tudo mais. E assim foi. Aí ele conheceu essa galera que administrava, conheceu a equipe dele e começou a trabalhar. Logo ele já pegou uma amizadezinha boa ali, já conheceu a vida noturna. Na maioria dos dias ele saía da obra e ia pro boteco. Principalmente de sexta-feira, ali de final de semana, que era o dia que ele recebia a graninha dele ali, juntava com os amigos e já ia torrar. Tá ali em cachaça, mulher e etc. E num desses dias ele foi com dois amigos, foi pro boteco, depois do boteco ele foi farrear, tava bebendo ali e tudo mais, e não era comum eles encontrarem com esses engenheiros, com esse pessoal que tomava conta da obra, que eram os donos da empresa, os administradores, não era comum encontrar com eles nesses lugares e nem mesmo em Campinas, né? Depois que acabava o expediente, cada um ia para sua casa, e nesse dia eles encontraram com dois dos engenheiros num dos bares que eles foram, que eles estavam lá com a roupinha branca, com o terninho branco, tudo arrumadinho e tudo mais. Eles acharam estranho, mas falaram, pô, a chefia tá aproveitando, né? Tá curtindo também. E eles continuaram lá e foram. No final da noite, quando acabou tudo a festança, ele estava retornando para casa e ele morava um pouco afastado da região central, que era a região mais urbanizada. Morava assim no início da zona rural, onde tem um pouco de chácara, um pouco de casa e já começam os sítios. Nessa, ele chegou numa bifurcação, um amigo dele que estava com ele foi para um lado, ele foi para o outro. E para ele era normal, ainda era uma noite de lua cheia, estava tudo bem claro, estava tudo tranquilo de andar, ele estava feliz que tinha enchido a cara, que tinha aproveitado a noite, e foi quando ele começou a escutar um barulho ali atrás dele, começou um barulho perturbar ele. E aí veio na cabeça dele que era algum bicho que estava tentando ver o que ele era, da mesma maneira que ele ficou curioso, o bicho também provavelmente estava curioso e tal. Só que aquela sensação de perseguição começou a aumentar e ele começou a se sentir mal. Então ele começou a acelerar o passo. Até que ele escutou um grunhido, que era uma coisa meio cachorro. Aquilo lá, pra ele já viu que não era um bicho normal. Era um uivo muito forte. Ele ficou bem, né, assustado. E aí a cachaça já curou já na hora, ele já não sabia muito o que fazer, acelerou o passo. Só que quanto mais ele acelerava o passo, mais a sensação que ele estava sendo perseguido, mais a sensação que ele ia se dar mal. Até que chegou numa encruzilhada que por algum motivo ele travou. E aí foi quando ele viu o bicho pela primeira vez, de longe.
Ele conseguiu enxergar, se assemelhava muito com um homem muito grande, dava para ver que ele tinha um focinho, que ele tinha uma orelhona e tinha um olho bem vermelho. E aí ele travou, ele pensou, ele falou, esse bicho tá querendo me pegar mesmo. Então ele correu assim para um canto onde tinha um pouco mais de mato, pegou um pedaço de pau e ficou esperando o bicho vir. Aí o bicho entrou pro mato e sumiu. Aí foi quando ele agarrou pro lado que ele já estava tendendo ir e voou um outro pedaço de pau no sentido da cabeça dele. E aí o bicho passou bem rápido pela primeira vez perto dele e aí foi quando ele viu. Ele viu que o bicho era realmente uma pessoa meio mutante, meio animalesca e, para surpresa dele, a calça do bicho era a mesma calça branca, o terninho que o engenheiro usava. Então ele já matou a charada ali. Então ele falou que foi para um lado, foi para o outro, aí o lobisomem já começou a tentar pegar ele na emboscada, mas não enfrentava ele de frente. Ele acredita que pode ser 2 motivos. O primeiro, que quando ele nasceu lá e na tribo dele, ele passou por uma cerimônia, fechou o corpo dele. Ou o segundo motivo é porque nos primeiros dias que ele tinha chegado em Campinas, lá um pessoal da pastoral tinha dado um santinho para ele, estava no peito dele, ele estava protegido. Aí quando ele viu que o bicho não podia pegar ali de frente, ele ficou num lugar mais aberto, esperando. A uma hora o bicho veio e foi para pegar ele na emboscada, assim, pegar ele pela nuca, ele virou e conseguiu acertar uma paulada na cabeça do lobisomem. Nessa que ele acertou e ele viu que o lobisomem machucou, caiu para um canto, ele meteu o pé e correu para casa. Correu, nem ele sabe como que ele achou o caminho da casa dele, não estava tão perto, mas ele correu tanto que ele achou, arrumou o caminho, aí chegou na casa dele, aí tinha um pessoal lá da família dele esperando ele, se trancou dentro de casa, fizeram as orações lá, colocaram um santinho lá e logo ali já foi amanhecendo, foi acalmando e tudo mais, e assim foi. E aí no outro dia ele foi, conversou com todo mundo lá, aí foi quando o pessoal da região explicou para ele que era normal de vez em quando aparecer uns bichos diferentes, aparecer lobisomem, boitatá, e tinha um vizinho dele que já tinha visto até a mula sem cabeça. E depois ele se tocou, ele começou a pensar melhor, ele falou, caramba, o lobisomem era meu chefe. Mas aí na segunda-feira ele não foi trabalhar, ele ainda estava muito em choque. Aí chegando lá na terça-feira, ele perguntou pro pessoal, aí o pessoal falou que tinha visto fulano lá, e o pessoal falou, nossa, ele apareceu aqui mesmo ontem, tá com um machucado muito feio na cabeça. Assim foi passando o tempo. Até que muito tempo depois, numa outra noitada, mesma coisa. Lua cheia, era uma data específica lá, período de quaresma. O cara e o amigo dele se trombaram, o mesmo cara com o mesmo amigo se trombaram com outro bar, tudo muito parecido. Ele falou, caramba, é alguma coisa bem específica que esses caras viram lobisomem bem específico nessa época. Aí esse dia ele tentou convencer os amigos dele para ficar atrás dos caras, para pegar os caras, mas os amigos dele não tiveram coragem, não botaram fé nele, e ele ainda tentou perseguir um pouco o cara, e aí em um certo momento ele se viu sozinho e desistiu. Só que aí ele foi para casa, ele escutou a noite toda o uivo, o grunhido do bicho em torno da casa dele, porque o bicho foi lá tentar se vingar. Mas aí a história acabou ali, depois de muito tempo ele trocou de emprego, ele não teve mais contato com esse cara, a cidade foi crescendo, e aí esse foi o dia que ele enfrentou o lobisomem maçom, e segundo ele, até hoje ele sabe quem que é esse cara, beleza? Se gostou da história aí, já deixa o like, deixa seu comentário aí, obrigado por acompanhar o vídeo, e tamo junto, até o próximo vídeo, abraço!